Queridos, Pai do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui essa noite, para junto com os irmãos glorificarmos a Deus, e assim adorarmos ao nome do Senhor. Eu quero aqui, de antemão, agradecer a Deus pela oportunidade, ao meu amigo pastor Nardélio, muito obrigado, pastor, pela confiança. Pastor Wesley, é um prazer, uma satisfação de conhecer a diretoria dos Deões, os irmãos aí que estávamos todos em oração para este grande trabalho no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida. Abre comigo, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 3 e versículo de número 9 e 10. Aleluias. Deus seja louvado. Está comigo uma pequena caravana do Glória, né? Ali de Barra, minha família, gente amiga, meus amigos estão aí, graças a Deus. Meu pai, presbítero irmão Edivaldo, cadê ele? Está aí embaixo ali, tá só no manto ali. Deus abençoe a sua vida, meu pai, muito obrigado. Quantos encontraram, digo amém. Você que não encontrou, diga espera eu. Amém? Diz o texto: proclamai isso entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Você se assenta glorificando a Deus. Queridos, pouco se sabe sobre o profeta Joel, pouco conhecemos sobre a sua vida particular e a sua história em particular, mas conhecemos Joel como um profeta que fala sobre a efusão do Espírito Santo, mas Joel retrata um dos piores períodos de Israel e Judá, pois este foi o pior período em que se passou uma grande praga de gafanhotos no meio da terra. Uma grande devastação aconteceu no meio de Judá e no meio de Israel. Sobre eles, a história diz que esta praga veio, devorou toda a sua plantação e trouxe para eles uma grande crise financeira, uma grande crise espiritual, uma grande crise sentimental. Este período foi um dos piores períodos, e esta era uma sentença dita pelo próprio Deus. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, a Bíblia diz que por causa da desobediência do povo, Deus castigaria eles, e todo o arvoredo, toda a plantação seria devorada pelo gafanhoto. Uma das piores pragas que poderia acontecer na vida do povo. Mas eu aprendo com a Bíblia Sagrada que quando esses gafanhotos vieram e Joel começa a listar aos gafanhotos, eu não sei qual é a intenção de Joel, se é mostrar a classificação deles ou se é mostrar o estágio do crescimento deles, mas eu não quero me ater aos gafanhotos, mas sim às plantações que foram destruídas. Quando eu medito na Bíblia Sagrada, eu vejo algumas plantações. O versículo de número 12 do primeiro capítulo, ele vai listar algumas plantações, e eu quero me ater a apenas 3 plantações principais, pois elas representam a Israel e também nos mostra a imagem de Cristo no meio de Israel. A primeira plantação foi a figueira produtora dos figos estes que durante alguns meses, de 3 a 6 meses, mesmo depois de secos, poderiam ser comidos. Estes figos eram levados por viajantes, pois as viagens que duravam pelo menos semanas ou até meses, dependendo da distância, eram levados por esses viajantes, muito utilizado por eles. Mas eu aprendo na Bíblia Sagrada que estes figos representam, esta figueira representa a vida espiritual, a vida financeira de Israel, pois o figo era um dos alimentos mais comercializados na época. A figueira era símbolo de paz, a figueira era símbolo de prosperidade,
A figueira era símbolo de bonança. A figueira era símbolo de tranquilidade. No livro de 1 Reis, capítulo 24, a Bíblia diz que quando Israel estava em paz, cada um se deitava debaixo da sua figueira, pois a figueira representa tranquilidade. A figueira representa a bonança do povo, pois todas as vezes que o povo era atacado, a primeira coisa a ser atacada no arraial era a plantação. E a plantação sendo atacada, a vida do povo estava destruída. Eu te provo na Bíblia, no livro de Juízes, quando Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, mas lugar de pisar uvas. E por que Gideão está malhando trigo no lagar? Por causa dos filisteus que haviam se levantado contra eles, por causa dos filisteus que haviam atacado as suas plantações. Quando eu vejo a figueira na Bíblia, eu vejo aquilo que representa a vida financeira de Israel. No Evangelho de João, no 1º capítulo, quando Natanael vai ser apresentado para Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai testificar de Natanael e vai dizer: eis aí um verdadeiro israelita. Eu fiquei me perguntando por que Jesus testificaria acerca da nacionalidade de alguém. Quando eu vou pesquisar, quando eu vou estudar, este período foi o período em que Herodes é rei. Herodes está como rei de Roma, e a história diz que Israel não tem rei, mas Israel tem alguém dominando sobre si. Roma imperava sobre Israel. A Bíblia diz que Herodes gostava de grandes monumentos, gostava de grandes construções. Estas construções traziam sobre ele grandes prejuízos, grandes despesas. Essas despesas eram encarregadas aonde? Em cima do povo, e o povo ficava com grandes cargas tributárias. Neste período, a carga tributária de Israel era alta, mas Natanael estava debaixo da figueira e estava tranquilo, porque quem está debaixo da figueira fica tranquilo, porque quem está debaixo da figueira, a carga tributária pode ser alta, mas você sabe quem te sustenta, você sabe quem te guarda. Natanael estava debaixo da figueira, e a figueira representava a vida financeira de Israel. João, capítulo de número 10, verso de número 10, Jesus vai dizer: o ladrão veio senão a matar, a roubar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é ter muito, abundância não é ter em excesso, abundância é ter sempre, abundância é nunca ter falta. Jesus Cristo veio para isso, a figueira de Israel veio para isso, porque enquanto a crise está batendo na porta, quem está debaixo da figueira está tranquilo. Enquanto a crise está batendo na porta, quem está debaixo da figueira está em paz. Enquanto a carga tributária só vai subindo, quem está debaixo da figueira está tranquilo, está dizendo: eu estou em paz. E ainda tem dinheiro para ofertar na igreja. Sabe por quê? Quem está debaixo da figueira sabe quem sustenta ele. A figueira, a primeira árvore. A segunda árvore que eu vejo é a videira. A videira produtora das uvas, e dela se fazia o vinho. E todos nós sabemos que o vinho na Bíblia representa a alegria. E quando eu vejo esta representativa bíblica sobre alegria, então eu entendo que a videira representa a vida sentimental de Israel. Sim, a videira representa a vida social e familiar de Israel. Pois no versículo de número 5, Joel vai profetizar e vai dizer: despertai ébrios e chorai e gemei todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque foi tirado da vossa boca. Quando a videira foi destruída, a vida sentimental de Israel foi abalada, pois o vinho era uma das bebidas principais das festas, as festas de lua nova, as festas de Páscoa e as festas cerimoniais, como o casamento. Para quem não sabia, talvez vai sair daqui sabendo hoje
hoje, o casamento do judeu só era selado quando o noivo e a noiva bebiam da mesma taça o vinho. Sem o vinho acabava o casamento. Sem o vinho as festas de lua nova acabou. Sem o vinho a Páscoa também acabou. Sem vinho as festas de Israel estavam acabadas. Mas quando faltava o vinho, a alegria do povo foi retirada. Talvez alguém entrou aqui assim, está sem prazer de festejar, não tem por que glorificar, não tem por que se animar, não tem por que continuar, porque a videira foi destruída, a videira foi abalada, a videira foi devastada. E quando a videira é devastada, a vida sentimental fica assim mesmo, fica para baixo. A pessoa pensa que acabou tudo, mas talvez eu estou pregando para alguém assim, mas essa noite eu vim dizer que a videira verdadeira ainda vive. Jesus Cristo, a videira verdadeira ainda está de pé. Quem sai de dentro, quem sai de perto da videira fica assim, começa a ficar triste, começa a ficar depressivo, a vida sentimental só vai acabando. Mas quando você está enxertado na videira chamada Jesus Cristo, a tua vida sentimental vai bem, a tua vida social vai bem, a tua vida familiar também vai bem, porque a videira representa a vida sentimental. E eu vou pregar alguma coisa que você já sabe. Evangelho de João, no capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus foi convidado para um casamento. E a Bíblia diz que Jesus vai ao casamento. No casamento faltou o vinho. Maria vai dizer: olha, acabou o vinho. Ele fala: mulher, que eu tenho contigo. Aí ele começa a desenrolar o negócio. A Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho e a festa continuou. E eu vou por esse caminho aí. A festa que Jesus está, não falta alegria. Festa que Jesus está, pode ter certeza, tem gozo, tem alegria. Oh, glória a Deus. Tem união entre os irmãos. A terceira árvore, a oliveira. Quando eu vejo a oliveira na Bíblia, produtora das azeitonas, e dela, quando se espremia, quando se amassava, saía o azeite. Quando a oliveira foi destruída, a vida espiritual de Israel foi abalada. Porque sem azeite não se fazia consagração. Sem azeite, ofertas de manjares não eram mais oferecidas. Libações também não eram mais oferecidas. A história diz, o versículo de número 13, vai dizer: cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, e entrai e passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do Senhor. Sem azeite, acabou a oferta. Sem azeite, as lamparinas do candelabro se apagavam. Sem azeite, não tinha mais consagração de sacerdote. Então é sinal que sem azeite já não tinha mais culto. Quando falta azeite, acaba tudo. Quando falta azeite, pode até ter sacerdote para ser ungido, mas não tem mais culto. Acabou o negócio. Quando falta azeite em igrejas, é assim mesmo. Não tem mais graça, não tem mais libação, não tem mais manjares, oferta de manjares. E sabe o que é a oferta de manjares? É uma oferta misturada: farinha, azeite, cereais, sal e incenso, oferecidos a Deus como incenso suave diante das suas narinas. Sabe o que é libação? É um derramamento de azeite sobre o altar. Isaías 53:12 diz que Jesus derramou a sua vida na morte. Jesus foi feito libação. E sabe o que é libação? A libação só era entregue, a libação só era derramada quando o culto era encerrado. A Bíblia diz que Jacó, ele conversa com Deus, e depois dessa conversa, Jacó ergue um altar. Sobre o altar, Jacó derrama libação de azeite, dizendo:
dizendo: Deus esteve presente, Deus falou comigo. Quando a libação é derramada, é sinal que Deus esteve presente. Quando a libação é derramada, é sinal que Deus falou contigo. Essa noite eu vim para profetizar sobre a vida de alguém aqui que tem azeite sendo derramado sobre a tua vida nesta noite. Ei, tira as tampas da sua chaleira. Ei, tira a tampa do teu vaso, porque tem azeite para a tua vida essa noite. Ai, Astéria. Eu vim profetizar. Levante a mão. Levante a mão, porque eu vou profetizar. A lamparina do candelabro não se apaga. As consagrações não vão terminar. Ei, as ofertas vão continuar. Eu vim profetizar para você essa noite: aquilo que disseram que ia apagar não vai apagar. Ei, Isaías 42, ele vai escrever e vai dizer: a cana trilhada não se quebrará e nem se apagará o pavio que fumega, porque aonde tem azeite tem fogo, aonde tem azeite tem presença. Oh, glória! Aleluia! Glória! Quando a devastação acontece, o povo começa a passar por essas crises: financeira, espiritual, sentimental. E às vezes a gente se encaixa nesse texto, porque a gente começa a abrir brechas para gafanhotos entrar na nossa vida. E a gente fica assim, passando uma crise financeira, sentimental, espiritual. Só que a palavra de Deus vai de encontro ao povo. Deus começa a liberar uma palavra de exortação para eles. No capítulo 2, Deus começa a dizer, no versículo 12, Ele vai dizer: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque o Senhor é tardio, é longânimo, é bondoso, Ele é tardio em irar-se. A Bíblia diz que Deus começa a dar exortação ao povo. E eu não quero aqui me ater somente a isso, mas quero falar sobre 3 restaurações. A primeira restauração que eu vejo no texto é a restauração material. No capítulo 2, versículo 21 em diante, a Bíblia diz que Deus promete restaurar a eles materialmente, dizendo: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de mosto. A restauração material não acontecia de qualquer forma, tinha uma receita. E qual era a receita? Humilhação. E o que é se humilhar? Humilhar é degradar-se, humilhar é rebaixar-se, humilhar é aniquilar-se a si próprio, diminuir-se a si mesmo. Como nós temos um exemplo, e que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer: tende vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, fazendo-se assim semelhante aos homens, e humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas aí tem uma palavra profética: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos que está no céu, na terra e debaixo dela. Humilhação traz restauração para a tua vida. Segundo Crônicas 7:14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, conversando com seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Terra é material. Por meio da humilhação, Deus restauraria a terra do povo, uma terra que estava ferida. Aí eu vejo a profecia de Deus no capítulo 2, e Ele promete derramar chuva. Capítulo 2, versículo 23, e Ele diz: e fará descer a chuva temporã e a seródia como no primeiro mês. Pega na mão do seu irmão, pega, incomoda ele aí, pega na mão dele, diz para ele assim: vai descer chuva aqui hoje. Se é profeta, diz para ele: vai descer aqui chuva aqui hoje. Primeira chuva, chuva temporã. Chuva essa, chuva de outono.
chuva que vem durante o plantio. Esta chuva, ela vem trazendo renovo para o solo seco. Você lembra das estações? Primavera, verão, outono e inverno. O outono vem depois do verão. E o verão é um tempo seco, tempo em que as folhagens sofrem o calor. É tempo que o solo sofre e começa a se rachar. É neste período, então a profecia vem dizendo que haveria uma chuva temporânea, chuva de outono. Para quê? Renovar o solo. Chuva seródia. Que chuva é essa? Chuva de primavera. Essa chuva é mais branda, é uma chuva mais tranquila. E essa chuva vem ela vem antes da colheita, para que os frutos não venham se apodrecer e muito menos sair todo verde. Ela vem antes da colheita. Ela prepara a plantação para o tempo frio que viria. É uma chuva de graça. Talvez na vida de alguém hoje está precisando ser derramada uma chuva de renovo. Você já sofreu demais com o tempo quente. Eu não falo de temperatura normal, mas espiritual. Já sofreu demais, já entrou na fornalha, saiu de fornalha, entrou na cova, saiu da cova. Está quente demais. Deus te dá renovo para você passar mais uma fornalha, mais uma cova, passar outra caverna. É renovo. Chuva de graça é para você suportar a friagem. Porque tem igrejas que a gente vai e parece que Deus não está nem no negócio, porque o negócio está frio, está ruim. Enquanto as pessoas estão pensando em voltar atrás, desistir, abandonar tudo, você está lá glorificando a Deus, porque tem chuva de graça sendo derramada sobre a sua vida. Eu vou adiante. Segunda restauração é a restauração espiritual. No versículo 28 do capítulo 2, é onde nós encontramos a promessa do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Deus agora promete restaurar o seu povo espiritualmente. E esta restauração não vinha de qualquer maneira. Só vinha quando o povo se arrependesse dos seus pecados e se convertesse ao Senhor. Sabe o que é se converter? Regressar. Sabe o que é se converter? Voltar atrás. Sabe o que é se converter? Voltar ao caminho original, início. Pega na mão de alguém, incomoda ele. Pega na mão do vizinho, você veio para incomodar. Pega na mão dele, diz para ele assim: é tempo de voltar ao caminho original. É tempo de voltar ao início de tudo. Provérbios 1:23 diz: arrependei-vos, convertei-vos ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados. A conversão faria com que o espiritual acontecesse, o sobrenatural de Deus acontecesse no meio do povo. Porque quando o povo se convertia, Deus resolvia abençoar a eles. Então eu quero lhe dizer que essa noite eu trago mais uma revelação, uma palavra profética na tua vida. É tempo de regressar às primeiras obras. É tempo de regressar à origem de tudo. Apocalipse 2, 4 e 5 vai dizer: eu tenho algo contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. No versículo 5 ele diz: mas lembra-te de onde você caiu, volta atrás e começa de novo, retrocede, volta à prática das primeiras obras. É isso que Deus quer da gente. Sabe por que às vezes está faltando coisas espirituais acontecendo nos nossos cultos? É porque a gente não quer voltar atrás, é porque a gente não quer se converter. Mas todo dia é uma nova aceitação, todo dia é um novo levantar de mãos, todo dia é um arrependimento novo, todo dia é um novo reconhecimento, todo dia a gente volta atrás dizendo: Deus, eu preciso da tua graça. E eu encerro dizendo: a terceira restauração, restauração ministerial e do chamado. Capítulo 3, que nós lemos, versículo 9 e 10. O povo
como disse o pastor Paulo Henrique, foi levado ao cativeiro, ao exílio babilônico. Passaram-se 70 anos. Esta é apenas uma profecia de Joel que ainda iria se cumprir. O povo passaria 70 anos no cativeiro, mas quando saíssem de lá, já não era mais o mesmo povo. Não é um povo hábil, não é um povo que sabe lutar, não é um povo que sabe guerrear. E quando eles saíram do Egito, foi a mesma coisa. Não sabiam lutar, não sabiam mais guerrear, mas a ordem imperativa de Deus foi: pega a tua enxada, faz dela uma espada. Pega a foice, faz dela uma lança. Sabe por quê? Tem gente que é assim. Ele entra numa situação, ele erra, ele cai e alguém vai dizer para ele: não canta mais, não prega mais. Quando o povo foi levado para o exílio babilônico, Salmos número 137 vai dizer: estávamos nós junto aos rios da Babilônia e chorávamos, nós pranteávamos, versículo 2, e nos salgueiros de lá das nossas terras, porque a gente lembrava dela, penduramos as nossas harpas. Aí quando sai do exílio babilônico, já não canta mais, não prega mais, não lidera mais. Alguém ainda vai olhar e vai dizer: já não vão mais te dar oportunidade. Aí alguém diz: não sobe mais no altar, não pega mais o microfone. Se coloca de pé comigo, por favor. Pega na mão desse crente do teu lado. Pega na mão dele. Pega na mão dele. Disseram para você que você não cantava, não pregava. Disseram para você que não ia mais dar certo na igreja, não ia mais acontecer nada, você ia ser só um esquenta-banco. Mas eu vim profetizar para você: pega a tua guitarra de volta, pega o seu contrabaixo de volta, pega as gravatas que você resolveu dar de volta, pega o terno que você resolveu dar e pega ele de volta, pega aquilo que você usava de volta. É tempo de pegar o microfone de volta, é tempo de pegar a paleta de volta, é tempo de pegar aquela Bíblia de estudo de volta. Sabe por quê? Você vai voltar a pregar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a profetizar, vai voltar a tocar, vai voltar a ser ministro na casa do seu Deus. Tem restauração de ministérios. Kalai, Estreia, Súria, Reva. Tem gente que está assim, está igual Elias, que quando foge de Jezabel, ele se enclausura no deserto, debaixo de um zimbro, e começa a falar: Deus, eu quero morte. Está lá no deserto e começa a falar: eu não vou mais profetizar. Elias começa a passar uma depressão tão grande, e eu vejo isso como uma depressão, que ele resolve abandonar tudo. Mas enquanto Elias está pedindo a Deus a morte, Deus envia um varão para ele, com um pão e um odre de água, e disse: Elias, come, bebe, porque a tua caminhada ainda é muito longa. Oh, glória, glória. A guitarra está funcionando, pastor Natália? A guitarrinha está funcionando? Pedi meu mano ali para dar uma ajuda pra gente aí. Quem dali é meu irmão, meu irmão gêmeo. É sério, irmão, meu pai está de prova ali. Oh, glórias, aleluias. É tempo de você pegar a enxada e fazer dela uma espada. Pega a tua arma de volta, pega a tua munição de volta. A Bíblia diz que um guerreiro de Davi foi para a guerra contra os filisteus, matou muitos filisteus. Depois da guerra ele vai tirar a espada. Depois da guerra ele tenta tirar e abandonar a espada, mas a espada não saía da sua mão, porque o teu ministério você não vai abandonar, esta obra você não vai abandonar, este chamado você não vai abandonar, esta causa você não vai abandonar, a tua família, teus amigos, aqueles que precisam de você, você não vai abandonar. Curve a sua cabeça. E eu encerro. Calabaraceia.
Oh, glórias. Aleluias. Alabaia, ceia. Tua vida espiritual vai voltar para o lugar. Vida material vai voltar para o lugar. A vida financeira vai voltar para o lugar. A vida sentimental vai voltar para o lugar. Depois dessa noite você vai ver diferença na tua vida. Dá um Mi maior para mim. Mi maior. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim te importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra pra te descrever? Ele é realmente santo. Tu és, tu és santo. Ele é santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito. Vamos de novo, coisa linda. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, tu sabes quem eu sou, e mesmo assim te importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és, declare, vai. Ele é, tu és santo. Procuro palavras. É, pastor Paulo Henrique, cadê? É assim mesmo. A gente procura a palavra, mas não encontra. Afaga aqui dentro. Não consegue falar nada. Aí ele ajuda a gente com gemidos inexprimíveis. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado.